Então, turma, voltamos agora com a segunda parte do vídeo e nós iremos tratar sobre sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nós iremos agora trabalhar com mais de uma equação, formando assim um sistema com duas incógnitas envolvendo. Então, trouxe aí um exemplo, um probleminha para a gente entender como é que funciona esse sistema de equações. Tranquilo? Então nós temos aí, ó, um grupo de amigos foi a uma sorveteria e comprou sorvetes com uma ou duas bolas ao preço de R$ 3 e R$ 5 respectivamente. Foram comprados 12 sorvetes que custaram ao todo R$ 44. Quantos sorvetes com uma bola foram comprados e com duas bolas? Então tá aí nosso problema. Nós temos aí dois tipos de sorvetes, com apenas uma bola e com duas bolas, e respectivamente os preços de R$ 3 e R$ 5. As informações que nós temos aí que foram comprados 12 sorvetes e que no total custaram R$ 44. E a questão quer saber quantos sorvetes, melhor dizendo, de somente uma bola foram comprados e quantos sorvetes com duas bolas foram comprados. Então, pessoal, no exemplo que nós vimos, que tem a possibilidade de comprar sorvete com uma bola e com duas bolas. Uma bola custa R$ 3 e com duas bolas custam R$ 5. Então, esse grupo de amigos aí compraram 12 sorvetes e que custou para eles R$ 44 ao todo. E nosso objetivo é saber quantos sorvetes com uma bola e com duas bolas foram comprados, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca aqui, por exemplo, a letra X para determinar a quantidade de sorvetes com uma bola. A gente descreve. Como a gente não sabe a quantidade de sorvetes que foram comprados, o texto não traz, com uma bola nem com duas bolas, então a gente usa letras para representar. Aí entra as incógnitas que a gente estava falando anteriormente. Então vamos usar a letra X para representar a quantidade de sorvetes com uma bola e vamos usar a letra Y para representar a quantidade de sorvete com duas bolas. E a partir daí a gente pode desenvolver um raciocínio que, se eu somar a quantidade de sorvetes com uma bola que foi comprada mais a quantidade de sorvetes com duas bolas que foram compradas, ao todo foram comprados 12 sorvetes. É isso que o texto nos traz. Foram comprados 12 sorvetes. Então, x mais y é igual a 12. Quantidade de sorvetes com uma bola mais a quantidade de sorvete com duas bolas dá um total de 12 sorvetes. Eu não sei quantos sorvetes só com uma bola foi comprado e nem quantos só com duas bolas foram comprados. Eu sei que juntando tudo foram comprados 12 sorvetes. Aqui eu já consegui montar uma equação, ok? Com duas incógnitas, dois valores diferentes, x e y, beleza? E eu consigo montar também uma outra equação, que é referente ao valor gasto por eles. Lá diz o seguinte no texto, que sorvete de uma bola custa R$ 3 e sorvete com duas bolas custa 5, e que no total eles gastaram R$ 44. Então nós podemos aqui já montar uma segunda equação, que seria como a quantidade de sorvete com uma bola vezes 3, que é o valor de cada sorvete de uma bola, somado com a quantidade de sorvete de duas bolas, vezes 5, que é o valor, juntando tudo dá R$ 44, que foi o valor gasto, certo? Por exemplo, vamos supor que foram comprados 5 sorvetes de uma bola e 5 de duas bolas, um exemplo. Se por acaso fosse comprado 5 de uma bola e 5 de duas bolas, seria 3 vezes 5, 15, mais 5 vezes 5, 25. Então seria 15 mais 25, que daria 40. Então daí a gente já consegue saber
que não foram 5 sorvete cada, porque aqui não dá 40, dá 44. Mas você entende aí, né? Que aqui representa a quantidade de sorvetes, o 3 representa o valor de sorvetes com uma bola, o 3 representa o valor desse sorvete de uma bola, e o 5 representa o valor de sorvete com 2 bolas. Então nós temos aqui duas equações usando as mesmas incógnitas, certo? Usando o x para representar a quantidade de sorvete de uma bola e usando o y para representar a quantidade de sorvete com 2 bolas. A partir daí, a gente consegue montar um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vou mostrar para vocês como é que se monta um sistema. Então, pessoal, o sistema de equações é representado da seguinte forma. Uma chave grande e dentro dela é colocada as duas equações interligadas, que são interligadas, ok? Então, nós colocamos a equação x mais y igual a 12 e a equação 3x mais 5y igual a 44. A princípio, nós não iremos resolver. Estou só mostrando para vocês um problema matemático envolvendo o sistema de equações, a forma de você organizar esse sistema, certo? Então, você determina a letra x para a quantidade de sorvete de uma bola, por exemplo, y para sorvete de 2 bolas. Você monta a primeira equação representando a quantidade de sorvetes comprados, x mais y igual a 12, e a segunda equação com os valores de cada sorvete e o valor gasto, ok? Então, a gente consegue montar aí um sistema de equações, ok? Ok, pessoal, agora que nós já aprendemos a como montar o nosso sistema de equações, usando aí o exemplo do sorvete, vamos agora para a resolução, beleza? Na questão da resolução, nós temos basicamente dois métodos que são os mais utilizados, que é o método da substituição e o método da soma. Então, nesse exemplo aqui, nós iremos utilizar o método da substituição. Então, para resolver esse sistema, pelo método da substituição, inicialmente escolhemos uma das equações e isolamos uma das incógnitas. Então, um exemplo aqui do sorvete, né, que x mais y é igual a 12, quantidade de sorvete comprado, e aqui a equação relacionada ao valor, quantidade gasta e o valor de sorvete com uma bola e com 2 bolas. No método da substituição, nós vamos escolher uma das duas equações, ou a primeira ou a segunda, tanto faz. Você pode escolher a primeira ou a segunda, fica a seu critério. Por exemplo, eu vou escolher a primeira. Quando eu escolho a equação, aí eu vou isolar uma das duas incógnitas, ou x ou y. O princípio aí do sistema do método da substituição é esse. Escolhe uma das equações e depois da equação escolhida você vai isolar uma das incógnitas. Se eu for escolher a segunda equação, eu posso isolar ou x ou y. Se eu for escolher a primeira equação, eu posso isolar ou x ou y. Pessoal, nesse caso aqui, eu vou escolher a primeira equação. Então, vou reescrevê-la. X mais y igual a 12. E aí eu escolho qual incógnita eu quero isolar. E o restante, que é a chave, a segunda equação, eu deixo quieta, tá? Vou trabalhar só com isso aqui agora. Então, por exemplo, eu vou isolar o y, ok? Então, eu vou pegar o x que está somando e vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, fica y igual a 12 menos x. Dessa forma, eu tenho o y isolado, ok? O que eu faço depois disso?
Como eu estou com y isolado, agora eu vou pegar, volto lá no meu sistema, aqui ó, no meu sistema de equações. Como eu trabalhei a primeira equação, eu posso enumerá-las aqui para ficar mais fácil. Agora eu vou pegar a segunda equação e aonde tem o y, eu vou substituir, daí o nome do método de substituição, o y por 12 menos x. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou reescrever a segunda equação aqui embaixo. Então fica 3x mais 5. Agora, em vez de eu colocar o y, eu vou trocar por 12 menos x. Então, eu vou abrir aqui um parêntese, 12 menos x, fecho parêntese, que é igual, aí eu volto lá na equação, igual a 44. Certo? Fiz a substituição. Só para ficar aqui mais organizado, aqui representando a primeira equação e aqui a segunda. Agora o que eu faço? Aqui eu só tenho agora uma incógnita, o x. Então eu consigo descobrir o valor do x, certo? Então vamos lá. Conservo 3x. E faço aqui a multiplicação. 5 vezes 12, 60. 5 vezes x. Mais com menos, menos 5 vezes x, 5x. Que é igual a 44. Agora eu vou pegar esse 60 e jogar lá para o segundo membro. E vou deixar aqui só as incógnitas. Então fica 3x menos 5x, já vou fazer direto aqui, fica menos 2x. Eu estou devendo 5, pago 3, continuo devendo 2, que é igual a 44. O 60 está positivo, ele vai passar para o segundo membro negativo, então menos 60. Conservo menos 2x, que é igual a 44 menos 60 é igual a menos 16. Aqui eu estou afunilando. Meu objetivo é deixar o x isolado, achar o valor do x. Aqui eu tenho menos 2x igual a menos 16. Eu posso multiplicar toda essa expressão por menos 1, apenas para eu inverter os sinais. Certo? Menos com menos fica mais, 2x vezes 1 permanece 2x, a diferença é que agora é positivo, igual menos 16 vezes 1, menos com menos mais, 16 vezes 1, 16. Isso aqui serve apenas para mudar o sinal. Como está tanto o primeiro membro como o segundo os valores negativos, aí eu posso trocar os dois para positivo. Se eu quisesse trazer o menos 2 para o denominador, passando dividindo o negativo, ia ficar menos com menos, que ia dar mais. Ia dar a mesma coisa, certo? Então, aqui eu passo 2, dividindo, fica x igual a 16 sobre 2. Ficando x igual a 16 sobre 2, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, aqui nós descobrimos o valor do x. Fechar aqui. Agora que nós descobrimos o valor do x, nós podemos voltar lá na nossa, onde nós isolamos o y, e basta a gente trocar, já que agora a gente já sabe o x, basta trocar o x por 8. Trocando o x por 8, nós acharemos o valor de y, ok? Então, eu vou puxar aqui para o ladinho e vou reescrever. Agora, y igual a 12 menos x, mas nós vemos que o x vale 8. Então, no lugar do x, eu vou colocar 8. Portanto, deixa eu ver se dá de ver direitinho. Então, y
é igual a 12 menos 8, 4. Certo? Então, nós acabamos de descobrir, através do método de substituição, o valor de x e o valor de y. Então, vou colocar aqui para ficar mais organizado. X igual a 8, y igual a 4. O que isso aqui significa? Lembra que o x representa a quantidade de sorvetes, aqui, com uma bola, então, e o y, a quantidade de sorvetes com 2 bolas, que nós descobrimos quantos sorvetes de uma bola e quantos sorvetes de 2 bolas foram comprados. Ao todo foram comprados 8 sorvetes de uma bola e 4 sorvetes com 2 bolas. Beleza? Tá aí a resolução do nosso sistema. Vamos aí para um outro exemplo, usando o método da substituição. Jonas possui R$130 em cédulas de 10 e R$20, em um total de 9 cédulas. A pergunta é: quantas cédulas de cada espécie possui Jonas? Tranquilo? Então ele tem ao todo R$130 e esse 130 está em cédulas de 10 e R$20. E no total ele tem 9 cédulas. O objetivo é saber quantas são de R$10 e quantas são de R$20. Vamos lá para a resolução. Então vamos lá. No total, Jonas tem R$130. Quantidade de cédulas são 9, segundo a questão. E os tipos, os valores das cédulas são de R$10 e de R$20. Então nós podemos abstrair essas informações aí do texto da questão. Tranquilo? E aí, seguindo a mesma linha de raciocínio da questão dos sorvetes, nós podemos utilizar a letra X para representar as cédulas de R$10 e a letra Y para representar as cédulas de R$20. E aí nós conseguimos montar o nosso sistema de forma bem tranquila. X mais Y, ou seja, a quantidade de cédulas de R$10 mais a quantidade de cédulas de R$20 dará um total de 9 cédulas. Por exemplo, pode ser 5 de R$10 e 4 de R$20, 5 mais 4, 9. Pode ser 3 com 6, 9, 7 com 2, 9. Tem várias possibilidades. E o segundo sistema já está amarrado aqui ao valor da cédula, certo? A quantidade e o valor da cédula. Então são R$10 vezes X, que é a quantidade de cédulas de R$10, mais a quantidade de cédulas que não sabemos, representamos por Y, de R$20, que dá um total de 130. Então aqui está montado o nosso sistema de equações. Então a resolução desse sistema utilizando o método de substituição, nós podemos pegar ali a equação mais simples, que é a de cima, a primeira equação. Vamos colocar aqui 1. Costuma-se utilizar 1 e 2 em números romanos para simbolizar a primeira equação e a segunda, beleza? Então eu posso pegar aqui a primeira equação e isolar uma das incógnitas. Então vou reescrever x mais y igual a 9 e eu posso isolar x ou y. Por exemplo, eu vou isolar x. Então é x igual a 9 menos y. Passei o y para o outro lado, isolei x. Então aqui eu tenho o valor de x. Agora eu vou para a segunda equação do sistema. Vou reescrever aqui embaixo. Então vou colocar aqui segunda equação.
10. Ia fazendo a letra A. Vamos lá, 10x, mas no lugar do x eu vou colocar 9 menos y. Tranquilo? Então, parêntese, 9 menos y. Aí continuo reescrevendo a equação, mais 20y igual a 130. Então, vou multiplicar 10 vezes 9 e 10 vezes y. 10 vezes 9 é 90, mais com mais. 10 vezes y, 10y, mais com menos, mais 20y igual a 130. E aí, pessoal, aqui é questão de prática. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 questões e aí você já começa a pegar o jeito, entendeu? Então vamos aqui, ó. Próximo passo. Colocar as incógnitas no primeiro membro e as outras parcelas que não são incógnitas lá para o segundo membro, tranquilo? Então vai ficar aqui, ó. Aqui eu já posso resolver, ó. Menos 10y mais 20y. Eu estou devendo 10, eu chego lá com uma nota de 20, por exemplo. Então vou ter 10 de troco. Então são 10y igual a 130 e passo 90 lá para o segundo membro, subtraindo. Então fica 10y igual 130 menos 90 igual 40. Y é igual, passo 10 dividindo, fica 40 sobre 10. Lembra lá eu subi aqui, da simplificação, posso cortar esse zero com esse. Y é igual a 4 sobre 1, que é a mesma coisa que 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 é igual a 4. Então a gente já consegue dar uma simplificada boa. Então y é igual a 4. Agora que nós achamos o valor de y, nós vamos voltar lá no x e onde tem y substituiremos por 4. Daí encontraremos o valor de y, ou melhor, de x. Então, aqui em cima, x é igual a 9 menos y, então x é igual a 9 menos y é 4, né, que nós encontramos, então x é igual a 9 menos 4. Desta forma, x é igual a 9 menos 4, 5. Então, achamos o valor de x, que é 5, e o valor de y, que é 4. Ok? Agora que já aprendemos aí o método da substituição, fizemos aí 2 exemplos simples, vamos agora para alguns exemplos do método da soma, beleza? Ou melhor, o método da adição. Esse método consiste em somar as equações de um sistema termo a termo. Ele é indicado para os casos em que uma das incógnitas aparece na primeira equação com valor positivo e na segunda com valor negativo. Basicamente isso aí. A gente vai acabar anulando uma das incógnitas, sendo uma valor positivo e outra negativo. Por exemplo, um número 8 e menos 8. Eles se anulam. Dá 0. 8 menos 8, 0. Da mesma forma faremos aqui. Tranquilo? Então vamos lá para os 2 exemplos. B e C. No exemplo B nós temos x mais y igual a 16. X menos y igual a 2. Então vamos lá para a resolução do vídeo. Ou melhor, para a resolução da questão. Então aqui nesse exemplo, utilizando o método da adição, que eu acho ele até um pouco mais simples, x mais y igual a 16 e x menos y igual a 2. Então, como eu falei, o objetivo é anular uma das incógnitas, tendo uma positiva e a outra negativa. Então, o x está positivo na primeira equação e está positivo também na segunda equação. Já o y está positivo na primeira equação e está negativo aqui na segunda equação.
Então, independente de qual número esteja aqui, se for 2 aqui, 2, mais 2 com menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Então, eu posso simplesmente cortar esse y com esse y, tá? Sinais opostos. E aí eu passo aqui uma linha aqui de baixo e vou fazer a soma dos termos, tá? X, aí eu vou somar de cima para baixo. X mais x igual a 2x, que é igual, o y eu não vou mexer com ele, cortei ele, 16 mais 2, 18. E aqui a gente já vai achar o valor de x. Então, x é igual a 18, o 2 está multiplicando, passa dividindo, 18 sobre 2, x é igual a 9. Pronto, aí nós já encontramos o valor de x. Eu particularmente acho mais simples esse método, mas nem sempre ele se encaixa no sistema. Tem alguns sistemas que não encaixam muito bem. E aí é preciso utilizar o método da substituição. Achamos o valor de x, aí eu volto aqui no nosso sistema e eu posso escolher qualquer uma das duas equações para achar o valor de y. Vou escolher, por exemplo, a de baixo. Então vai ser x menos y igual a 2. Vou reescrever aqui. X menos y igual a 2. Estou reescrevendo a segunda equação do sistema. Tá? Aonde tem x, vou dar uma subida aqui, aonde tem x eu vou substituir por 9. Então, 9 menos y igual a 2. Passo 9 para o segundo membro, fica 2 menos 9. Menos y é igual. Está devendo 9, só dá 2, fica devendo 7. Como eu tenho negativo aqui nos dois membros, aí eu vou multiplicar por menos 1. Então, y fica igual a 7. Então, tá aí, resolvido. Y igual a 7, x igual a 9. Está resolvido aí nosso sistema, usando aí o método da adição. Então, aí uma visão completa do cálculo. Este segundo exemplo ele é um pouco diferente, porque se você tentar cortar aqui o y, você não vai conseguir, porque aqui tem o número 3 e aqui tem um 1 oculto, então não vai dar certo. Aqui no x também não, aqui tem 2 e aqui 1, se eu for tirar 2, 2 menos 1 vai dar 1, então não tem como eu cortar, e 3 menos 1 vai dar 2, certo? Então, dessa forma que nós fizemos agora há pouco, não dá certo. Mas tem um macetezinho aqui que ajuda a resolver esse probleminha. Que é o seguinte, eu posso pegar, por exemplo, tanto faz, pode ser tanto a primeira como a segunda equação. Eu vou pegar, por exemplo, a segunda, e eu vejo aqui o seguinte, que no x eu tenho o número 1 aqui oculto, certo? Que é diferente de 2, por isso que eu não posso cortar, e até porque o sinal dos dois são positivos, então tem que ser um positivo e outro negativo para poder cortar. O que eu posso fazer? Imagine se aqui no x fosse menos 2x, aí aqui eu teria 2x positivo e aqui menos 2x, aí sim eu poderia cortar x com x e 2 com 2, não é isso? Então eu posso fazer uma paradinha, que é o seguinte, eu pego a segunda equação, neste caso, e vou multiplicar toda a equação por menos 2, certo? Então vou reescrever essa equação multiplicando ela por menos 2, somente a segunda equação, a primeira eu não mexo, eu vou apenas reescrevê-la. Então fica da seguinte forma, 2x, vou apenas reescrever a de cima, mais 3y igual a 16. Agora aqui embaixo eu vou modificar. X que multiplica menos 2 é igual a menos
2x. Tranquilo? Ó. 2 vezes 1, 2. X mais com menos, menos 2x. Menos com menos, o menos do y com menos do 2 dá mais. Então já vai mudar o sinal do y. E 2 vezes y é igual a 2y, apenas junto. Igual, então vocês observam que aqui mudou. Era menos y, agora é mais 2y, porque eu multipliquei o menos y com menos 2. E menos 2 vezes menos 2 vai dar menos com menos mais 2 vezes 2, 4. Agora que você observa que eu tenho a possibilidade de cortar 2x com menos 2x. E é o que nós faremos. Corta, corta. Agora eu somo os y. 3y mais 2y igual a 5y, que é igual a 16 mais 4, 20. Passo 5 dividindo, y é igual a 20 sobre 5, y igual a 4. Pronto, já achamos o valor de y. E aí a gente volta lá para a equação original, para o sistema original, com essas duas equações, e a gente escolhe tanto a primeira quanto a segunda, tanto faz. Eu vou pegar, por exemplo, a segunda equação, e vou reescrever para achar o valor de y. Então, é 2x mais... De y não, para achar o valor de x, que de y eu já tenho. Então, a primeira equação é 2x mais 3y igual a 16. Vou reescrever aqui embaixo. 2x mais 3y igual a 16. Ok? Reescrevendo, fica 2x mais 3. No lugar do y, eu vou colocar o 4. Ok? Vezes 4, que é igual a 16. Agora fica 2x mais 3 vezes 4, 12, que é igual a 16. 2x é igual, passo 12 para o segundo membro, então fica 16 menos 12. 2x é igual a 16 menos 12, 4. X é igual a 4 sobre 2. Pega esse 2 aqui, ó, passa dividindo. Portanto, x é igual a 4 dividido por 2, 2. Pronto. Achei o valor de x. Então, eu tenho aqui o valor de x, que é 2, e o valor de y, que é 4. Agora um exercício para vocês. Temos 3 sistemas aí, você pausa o vídeo e tenta resolvê-los, ok? Daí nós estaremos encerrando essa segunda parte e logo retornaremos com a terceira e última parte da nossa aula.